Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, seja bem-vindo a este Igreja Açores, que antecede a pausa de verão habitual do programa. Nesta edição colocamos o foco no novo sacerdote da Diocese de Angra, Padre Nuno Fidalgo, que será, aliás, o nosso convidado do espaço de entrevista. Por agora, a atualidade da Diocese açoriana. Natural das Furnas, Nuno Fidalgo é o novo sacerdote que integra o clero açoriano. Foi ordenado sábado, dia 30 de junho, na matriz da povoação, e a missa nova aconteceu hoje na sua paróquia das Furnas. Mais um dia de festa e mais um objetivo cumprido, garante o reitor do Seminário Episcopal de Angra, cônego Hélder Alexandre. A ordenação do Nuno é, de facto, a concretização de mais um dos nossos objetivos realizados e cumpridos. É esta a função do seminário, é este dia, é vermos um dos nossos alunos chegar ao fim desta caminhada. E, portanto, é um motivo de grande alegria, satisfação pelo trabalho realizado e também esperança no futuro para aquilo que ele vai servir a Diocese e a Igreja Universal. O seminário que foi casa fica mais vazio, mas ganha a Diocese, garante. E parece-me que o Nuno vai ser um rapaz que apresenta muitas mais-valias, sobretudo no nível pastoral. Ele é inteligente, ele sabe estar, ele sabe relacionar-se, tem perspectivas, sobretudo muitos dotes de relacionamento e aptidões, sobretudo com a juventude. Neste tempo em que se fala tanto da necessidade da presença dos jovens na Igreja, parece-me que ele pode ser uma mais-valia, sobretudo neste sentido, e parece-me que também, tendo em conta já a maturidade e a idade que já tem, já revela também alguma experiência, alguma sensatez na maneira de fazer e de realizar os serviços pastorais. Parece-me que as paróquias que vão beneficiar da presença dele vão ganhar em muitos sentidos e, sobretudo, em qualidade na organização pastoral, na proximidade com as pessoas, no sentido de igreja que ele tem muito presente. Teresa Fidalgo Vieira tinha 19 anos quando o irmão Nuno nasceu. Participou ativamente na sua educação e no seu caminho em igreja. Mesmo a nível quer de escola, quer a nível religioso, ele era muito ativo. Gostava de brincar, gostava de cantar, sempre foi uma criança muito idada também com os seus amigos. Isso também já tem a ver com a família, porque a minha mãe sempre foi muito ligada à igreja. E a minha mãe fazia parte dos grupos corais, frequentava a igreja muito. Nós tínhamos uma bisavó que tomava conta da igreja, ela que enfeitava a igreja, ela que limpava a igreja, ela que arranjava as flores para a igreja, ela que fazia dos andores quando era nas procissões. Eu lembro da minha bisavó fazer isso. O sacerdócio começou a ser equacionado aos 9, 10 anos, até que veio a confirmação. O mais difícil era só ver o irmão mudar de ilha. Eu aceitei muito bem. Quando a minha mãe disse, olha, o Nuno quer ir para o seminário, disse, e por que não? Se é o que ele quer, a gente temos que dar essas oportunidades para aquilo que eles querem. Não é deixar, se ele tem essa vocação. E é uma coisa, para mim eles lá dentro é que procuram, é que vão realmente ver se tem essa vocação ou não. Só lá dentro. Ele tem que decidir uma coisa para a sua vida e ele tem que seguir aquilo. E a minha mãe deixa-lhe. A minha mãe também não ficou nada preocupada, ela está muito satisfeita. Olha, no início era complicado. O primeiro ano é muito complicado. As saudades, nós estávamos habituados com ele. O tempo dá para curar. E agora a pessoa habitua-se. Ele vê, fica uns tempos connosco, vá, a gente sabe. Também nós sabemos que ele está bem, e está onde ele quer e sente-se bem. Para mim isso é o mais importante. Também o filho de Teresa, sobrinho do novo sacerdote, o Lionel, está no seminário e tinham ambos brincadeiras diferentes enquanto crianças. O que eles faziam na igreja, ele gostava de viver lá em casa também. Fazer, sabe o que é, os impérios do Espírito Santo. Eles gostavam de fazer. Eu digo com eles porque o meu filho também tinha a mesma paranoia, o meu irmão.
era fazer um quarto com iluminar o Espírito Santo e essas coisas. E o meu irmão Nuno também gostava muito disso. A irmã Teresa confia no caminho do novo sacerdote açoriano e garante que o facto de ser uma pessoa próxima e proativa vai fazê-lo chegar facilmente ao povo de Deus. Está a decorrer neste fim de semana o primeiro Congresso Diocesano de Juventude. Os trabalhos terminam este domingo com uma tarde de animação e convívio, depois de apresentadas as propostas definitivas esta manhã. Sexta-feira foi o dia mais intenso de plenário e o diretor diocesano do Serviço da Pastoral Juvenil, Padre Norberto Brum, já tinha percebido quais as prioridades dos jovens açorianos. Aquilo já foi trabalhado, nós podemos dizer, há 3 ou 4 pontos nevrálgicos que os jovens destacam. Um deles, família. A questão da família, a necessidade do trabalho com a família. A escola com o reforço da presença da Igreja, da ação da Igreja na escola. Outro aspecto, a questão das redes sociais, a questão da internet, a questão das redes sociais, que expedem uma linguagem atualizada e com maior a questão da imagem. Não seja apenas só com sessões piedosas, deixa passar o termo, não seja apenas muito texto, mas que sejam pensamentos, que sejam imagens que falem por si. Depois, a questão de serem escutados e do protagonismo. Eles pedem protagonismo nas suas comunidades, pedem protagonismo nas suas paróquias e pedem envolvimento dos párocos. Pedem presença dos párocos junto das suas realidades e das suas atividades. Dos primeiros dias do Congresso, o sacerdote destaca 2 momentos bem específicos. Sem dúvida, em primeiro lugar, o momento de acolhimento a todas as ilhas. Cada uma das ilhas foi acolhida individualmente na sessão inaugural, com um pequeno vídeo de cada ilha, e depois o jovem representante de cada ilha trouxe um círio grande da cor da sua ilha, que foi colocado aqui no palco. E depois vermos as 9 chamas acesas, de facto foi um momento muito interessante, muito e destaque de ter positivo, de facto, este momento como um momento marcante. Depois, a questão dos trabalhos. Neste segundo dia, a questão dos trabalhos. Os jovens já fizeram, estamos no terceiro plenário e os jovens já mostram realmente algum cansaço, que é natural, depois de um dia tão intenso de trabalho. No entanto, vê-se o entusiasmo, a alegria e, sobretudo, a vontade que estes jovens têm de transformarem a Igreja, mas transformarem com a sua participação. E, de facto, estamos a escutar as propostas têm sido bastante aplaudidas, bastante participadas, e o que revela, de facto, uma motivação muito grande dos nossos jovens. Eu destacaria precisamente estes 2 momentos. Por um lado, o acolhimento de todas as ilhas, aquele abraço que foi estabelecido, e depois as propostas que estão a ser lançadas, as propostas que estão a ser emanadas dos trabalhos de aprofundamento feitos pelos diversos grupos. O Congresso juntou cerca de 170 jovens em Ponta Delgada, provenientes de 7 das 9 ilhas dos Açores, e teve como base de arranque dos trabalhos um questionário online que foi respondido por mais de 200 de jovens açorianos. Celebrou-se na passada sexta-feira o 3º Santo Popular, São Pedro. É mais um dia de celebrações pela Diocese, particularmente na Ribeira Grande, onde é inclusivamente feriado municipal. Neste dia fazem-se cavalhadas e alâmpadas. O ouvidor Padre Vítor Medeiros explica-nos estas tradições. Que resulta da erupção vulcânica que destruiu praticamente toda a povoação que se localizava na Ribeira Seca, e que se diz que ficou praticamente apenas a ermida de São Pedro de pé, e por causa disso que vem então agradecer tudo aquilo que tinham conseguido na sua sobrevivência e também no tratamento depois de todos os campos, e vem então agradecer a São Pedro a proteção, bem como também oferecer estes novos produtos, os primeiros frutos, as primeiras colheitas depois daquela calamidade. O motivo já está explicado. Vamos agora às cavalhadas celebradas atualmente. Entre as 10 e as 11 horas da manhã, para depois saírem o mais tardar à volta do meio-dia, para chegarem à igreja
a partir de meio-dia e meio-dia e meia, para vir apresentar então os cumprimentos a São Pedro, fazer as suas luas. Então um pormenor que é o rei coloca o seu cavalo com a pata sobre o umbral da porta, sobre a pedra da entrada da igreja, inclinando a cabeça como um sentido de reverência ao patrono da localidade e da nossa cidade de São Pedro. Depois, eles dão as 7 voltas, que já não é à volta da igreja, mas sim à volta das ruas circundantes da igreja, e isto perdura durante toda a tarde, porque eles depois ainda se dirigem, como disse, para os Passos, depois vão para a igreja de Santo André, daí ainda vão à igreja de Matriz e ainda passam pela freguesia da Ribeirinha, vão a Santa Bárbara, Conceição, percorrem aqui toda a cidade. Por isso é uma tradição que dura toda a tarde. Há também muito trabalho artístico manual na feitura das alâmpadas. Uma mistura de flores e de frutos, estas colunas, digamos assim, que é um arranjo floral de flores e frutos, com hortênsias, com os bordões de São José, rosas e outro tipo de flores, com a mistura de frutos que simbolizam as tais primeiras colheitas, o renascer da vida a partir das cinzas, este simbolismo de nova vida, de agradecer a Pedro e a Deus pela nova vida que surge das cinzas de toda a calamidade, e apresentam estes frutos ainda verdes, que são os primeiros frutos que se vão colher. 29 de junho é o dia da morte de São Pedro e é neste dia que também se comemora o Dia do Papa, visto que São Pedro fora o primeiro Papa da Igreja Católica. icc.diocesedeangra.pt é o endereço eletrónico do Instituto Católico de Cultura que, 25 anos depois da sua criação, foi reativado e dá assim os primeiros passos no mundo digital. Um site que aparece num ano marcante para o Instituto, adianta o presidente do Instituto Católico de Cultura, cônego José Constância. Surge neste ano em que o próprio Instituto faz 25 anos. O Instituto tem a sua história, muita gente que se dedicou a ele, teve pouco ativo nos últimos anos, agora foi reativado e, portanto, está a situar-se o Instituto dentro desta onda de orientação na formação da Diocese. O site surge como uma maneira de estarmos presentes hoje no mundo, que é o mundo das estradas de informação. Uma maneira de dizer também o que é o Instituto. É um instituto da Igreja local. É um instituto que pretende intercâmbio eclesial informativo com outras potências, diríamos assim, de serviços na formação da Diocese. Tem o seu percurso formativo e que terá o seu programa em cada ano. Ora bem, para fazer conhecido o Instituto da Diocese, para visualizar este Instituto, para dar conta das suas atividades, para motivar as pessoas, para colocar a formação, digamos, ao nível de hoje, existe o Instituto. Apesar de estar ainda incipiente e em construção, o sítio na internet já dispõe de alguns documentos simples que servem de base para o itinerário para esta intensificação da formação. Pouco e pouco, ir-se-á construindo, valorizando, etc. Tem uma secção também de documentos, que já há vários documentos, um documento ou outro mais, digamos, profundo, e outros documentos mais de caráter pastoral, mas também que são elementos que podem ajudar as pessoas do ponto de vista, digamos, formativo. Esportes grandes este ano, do ponto de vista da Diocese, são aqueles trabalhos que vão vir do centro da Diocese e que vão ser trabalhados nos conselhos pastorais paroquiais e nos conselhos pastorais de ouvidoria. E também 8 temas feitos pelo Sr. Reitor do Seminário, que servirão às reuniões dos padres na nossa Diocese no ano 2018-2019. Estes são documentos base para a formação dentro do itinerário que foi traçado, o itinerário formativo para este ano 2018-2019. Os nossos documentos são documentos que podem ser consultados sobre diversos aspectos da formação, quer na religiosidade popular, quer na catequese, quer mais na liturgia, quer na Bíblia, etc. Um site desenvolvido pelo padre José da Encarnação Cabral,
que se pretende ser o primeiro passo no mundo digital do Instituto Católico de Cultura, que procura formar leigos capazes de intervir no mundo atual e responder aos desafios da Igreja atualmente. E é nosso convidado deste Igreja Açores, o mais recente sacerdote da Diocese de Angra. Nuno Fidalgo foi ordenado no passado sábado na ouvidoria da povoação e passou a integrar o clero da Diocese de Angra. Nesta conversa gravada nas vésperas da sua ordenação, vamos conhecer um pouco melhor o jovem miquelense de 28 anos, natural das Furnas. Antes de mais, boa tarde. Nuno, como é que a paróquia e a ouvidoria vivem estes dias de festa por verem um filho a ser ordenado presbítero? Boas tardes, Tatiana. Olha, por aqui na paróquia e na ouvidoria vive-se um clima de alegria, um clima de festa, em que realmente toda a gente uniu esforços, em que todos congregaram forças para esta ordenação e para esta missa nova, um acontecimento que não acontece todos os dias aqui na nossa ouvidoria, visto que fui ordenado aqui na matriz de povoação, e as pessoas aderiram com uma imensa alegria, com muita satisfação, empenharam-se a sério e, pelo que pude ver dos dias que antecederam a ordenação, nos ensaios do coro da ouvidoria e pelas vezes que passava pelas diversas freguesias, para paróquias aqui da ouvidoria, as pessoas abeiravam-se de mim e diziam-me que estavam satisfeitíssimas, com muita alegria por este acontecimento e que estavam prontas para o que fosse preciso, e realmente viu-se que se uniram esforços e deram o melhor de si, o melhor que têm e que sabem fazer para que tudo corresse bem e pronto, o balanço é extremamente positivo. E como é que foram vividos por si estes últimos dias enquanto diácono e, no fundo, estes meses enquanto diácono? Portanto, a ordenação diaconal que recebi em dezembro é, digamos que para nós, seminaristas, como que uma preparação, um estágio para a ordenação presbiteral. A ordenação com vista à ordenação presbiteral. E é já vivida num misto de alegria, de espanto, pelo maravilhoso que é receber a ordenação para estar ao serviço do povo, para estar ao serviço daqueles que nos são confiados, e enquanto diáconos, de certa maneira, algumas paróquias já nos são confiadas alguns ministérios, algumas tarefas que requerem portanto, a ordenação, e é vivido realmente neste misto de assombro, digamos assim, de perceber o mistério de Deus que chega até ao meio dos homens, através de nós em particular, porque, portanto, eu gosto sempre de ressalvar que todos nós somos sacerdotes pelo nosso batismo, mas nós que de uma maneira especial nos consagramos a Deus e vivemos o sacramento da ordem, temos uma tarefa que é estar à frente, de ir orientando o povo e ser no meio deles, mas ter em conta que temos uma missão acrescida de representar o próprio Jesus, ou melhor, continuar de uma maneira muito mais próxima o ministério que ele exerceu cá na Terra. E então, todo este tempo de diaconado foi vivido por mim nesta perspectiva, de uma preparação para esta ordenação presbiteral, e aí sim, é o assumir deste munus, desta missão que a Igreja me irá confiar, e que eu adiro com o coração cheio de alegria e com o coração disposto a estar ao serviço e de fazer realmente presente este Jesus, ajudar aqueles que me vão ser confiados, os meus irmãos e as minhas irmãs na fé, a caminharmos em direção a Jesus Cristo, dentro do possível. E estes dias que antecederam a ordenação presbiteral foi precisamente este misto de alegria, ao mesmo tempo alguma apreensão, alguma ansiedade por tudo isso que queria que venha a viver, e que, claro, que nestes últimos dias dá-nos sempre aquele aperto no coração e aquela dorzinha na barriga pela missão que vamos assumir, não é? Pela importância disto tudo e da compreensão, ou melhor, de procurar nestes dias compreender de forma mais clara que o dia da ordenação estava próximo, que era o sim decisivo e que era o início de uma grande missão, o início de uma grande aventura. E, portanto, foi este misto todo de
entusiasmo, de alegria, de apreensão, de ansiedade, mas ao mesmo tempo de tranquilidade, a serenidade de quem procura estar ao serviço e confiando em Deus, tudo tem uma outra perspectiva e é tudo muito mais tranquilo, é tudo muito mais sereno. Se pudesse sair de si para descrever-se a outra pessoa, como é que o faria? Quem é o Nuno Fidalgo? Isto é uma pergunta um bocado complicada para responder, mas em traços gerais diria que sou uma pessoa terra a terra, procuro viver com os pés assentos na terra, ao mesmo tempo com os olhos postos no céu e viver o mais possível esta relação, em que estar com os olhos postos no céu não é eu deixar de parte o trabalho que há para fazer, é precisamente ter como meta o céu, mas saber que aqui tenho uma missão especial, tenho um trabalho a desenvolver. Portanto, vejo-me como uma pessoa desta maneira, posta com os pés na terra, mas com os olhos também colocados no céu. Sou uma pessoa calma, sou uma pessoa que aceita com serenidade aquilo que me pedem. Por vezes sou emotivo, por vezes um pouco coração ao pé da boca. Às vezes também assim um bocado sou muito distraído. Há muita coisa que me dizem e que às vezes não ponho a devida atenção, mas que naquilo que é importante e que são os trabalhos que me são confiados, estes eu assumo-os e raramente acontece que a falho. Mas quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa assim um pouco com o juízo no ar, digamos assim. E pronto, é basicamente isso. Sou tranquilo, sou um bocado tímido e as pessoas que convivem comigo dizem-me e eu tenho esta noção. Por mais que eu tente ultrapassar esta timidez, que sei que é necessário, nem sempre consigo. E então aqueles que vivem comigo dizem que sim, tu és um rapaz tímido, assim mais reservado, muito pacato, no sentido de se calhar não tão extrovertido quanto deveria ser, mas que procura cada dia que isto melhore, porque acho que é importante no contacto com as pessoas que não sejamos assim tão tímidos, que isto por vezes retrai-nos a estar com elas, a perguntar-lhes o que é que vai na alma, quais são os seus problemas. Não é por mal, não é que eu não queira saber, mas revejo-me neste sentido, nesta timidez, de um pouco medo de estar, ou de perguntar, ou de não, na tentativa de não interferir na vida da pessoa, na sua intimidade, e que por vezes não é fácil de gerir esta questão. E assim, em traços gerais, é basicamente isto que de uma forma breve, Nuno Fidalgo, como é que foi o seu percurso em igreja até aqui? Porque ele oficialmente agora é que começa, não é? Uhum. O meu percurso em igreja eu fui desde cedo inserido na comunidade cristã das Furnas, de uma família praticante. Fui fazendo a minha caminhada sacramental, catequética, fiz parte do grupo de jovens. Desde os 5 anos fui para os escoteiros e aprendi, foi uma escola importantíssima, uma escola de aprendizagem não formal importantíssima na minha vida, na qual os meus dirigentes, principalmente da primeira secção, me incutiram muito o sentido da responsabilidade e também a abertura ao transcendente. Toda a dinâmica, toda a pedagogia espiritual do escotismo foi muito vivida. Isto marcou-me de uma maneira indelével. Depois fiz um percurso normal, portanto, grupo de jovens, crisma, fazia parte dos acólitos aqui da paróquia. Sempre fui ligado às causas sociais, a trabalhar em prol da freguesia, porque acho que isto também é importante, compreendermos que a igreja não é só instituição, mas é o nosso compromisso na sociedade com tudo aquilo que são os movimentos que promovam e dignifiquem o homem. Isto é importante. E depois então fui à universidade, estive no curso de Sociologia e depois de Educação Básica. Entretanto, depois fui para o seminário, fiz o percurso até voltar à universidade, fiz o interregno nos estudos do seminário e, entretanto, em 2016 regressei ao seminário para o 5º ano, que era onde eu tinha interrompido, o ano em que interrompi os estudos. Avancei daí por diante e pronto. É basicamente assim, em traços largos.
Nuno Fidalgo, percurso. para além dos dirigentes do Corpo Nacional de Escutas que já referiu, que outras foram as suas referências? Foram minhas referências imensas pessoas da comunidade, algumas pertencentes a outros movimentos e associações, principalmente catequistas, outras pessoas que, digamos, que não estavam diretamente ligadas a uma causa, a uma instituição, a algum movimento, mas que, sem citar nomes, foram uns quantos, que pelo seu testemunho, pela sua presença, pela sua amizade, pelo seu sentido do outro, pelo sentido do dever, me foram marcando no tempo em que eu pude partilhar com eles, que eu pude privar, nos momentos em que nós nos cruzamos, e foram imensa gente com a qual eu fui crescendo e que me foram sendo estes exemplos de pessoas que eu, olhando para eles, dizia, quando eu for grande gostaria de ser como eles, por aquilo que eles representam, por aquilo que eles são, por aquilo que eles fazem. E foram de facto muitas pessoas, tanto da minha família, como muitas pessoas daqui da comunidade de Furnas. Foram muitas. E sente que essas pessoas tiveram influência nas suas escolhas, nomeadamente pela escolha do sacerdócio? Tiveram importância, sim. Tiveram, de facto, precisamente por me ajudarem a discernir qual é que era a minha vocação. Por saber que é necessário que haja alguém que viva aquilo que eles vivem de uma outra perspectiva, num compromisso ainda muito mais profundo. Isto ajudava-me a perceber que eu estou aqui para servir esta gente que tem muito para dar, e que precisa de sinais de que Jesus continua presente no meio da humanidade. E ajudou-me a discernir, a compreender qual é que era o meu lugar. O padre Júlio Rocha dizia-nos tanta vez nas aulas de moral e nas aulas de discernimento vocacional, introdução ao sacerdócio, assim, aquelas aulas, áreas e disciplinas fulcrais da qual ele é mestre. Ele dizia, e faço minhas as palavras dele, nós somos padres, nós somos sacerdotes, não porque nos apetece, não porque achamos bonitas as procissões, porque gostamos de vestir aquelas roupas, aquelas coisas, tudo aquilo que faz parte da indumentária clerical. Nós somos padres porque o mundo precisa de rostos que façam presente este Jesus. E que aqueles que porventura andem distraídos neste mundo possam ver que aquele Jesus que esteve há 2000 anos na Terra continua presente através dos homens, através de tantos que se comprometem, mulheres e homens, mas de uma maneira especial os padres, porque o fazem presente na Eucaristia e porque têm uma disponibilidade muito maior para estar junto das pessoas, para as servir, para as escutar, para as amparar, para estar ao lado delas, a caminhar com elas, como Jesus assim o fazia. E o padre, claro, tem um tempo muito maior, uma disponibilidade maior para fazer isso, e pela própria intimidade que o tempo nos permite ter com Jesus, faz-nos precisamente ter esta pretensão e percebermos que é necessário estarmos junto das pessoas, mostrando que elas têm rostos, deviam de ter rostos de gente salva, porque Jesus habita em cada uma delas. E acho que esta é a nossa grande missão enquanto sacerdotes. A celebração dos sacramentos é fundamental, mas passar junto das pessoas para as fazer ver que Cristo continua presente na Terra, aqui, no século XXI, neste terceiro milénio. Nuno Fidalgo, essa pequena interrupção nos estudos no seminário veio mostrar-lhe que às vezes é preciso parar, recuperar forças e certezas e depois então prosseguir. Sim, sem sombra de dúvidas. E todos aqueles com quem me cruzava, que conhecem o meu historial e que sabiam que eu estava no seminário, mesmo os meus colegas de universidade, que eu já cheguei à universidade com 25 anos da segunda vez e fui ter uma turma de gente com 18, 19, 17, acabados de fazer o seminário. E eles perguntavam precisamente, mas tu agora paraste, tu não achas que isto é mau? E dizia-lhes, olha, nada que nós façamos na nossa vida que seja pensado,
que seja fruto de uma escolha pensada e amadurecida, é mau. Não é necessariamente mau. É importante que nós paremos, que analisemos diversas circunstâncias, diversas coisas que vão acontecendo e olhemos ao nosso redor e perceber qual é que é o nosso lugar neste mundo. E estes momentos de interrupção, de dúvida, de pausa, não devem nos fazer sentir amargurados, não devem ser vistos como derrotas ou retrocessos. Não vejo isto nesta perspectiva. Incentivava-os, e continuo a dizer hoje em dia aos que me colocam esta questão, como a Tatiana me acabou de colocar, que é importante que nós paremos. E que não deve ser visto como uma derrota. Que se for necessário que assim o seja, que seja um tempo para nós percebermos, para nos tranquilizarmos interiormente, para nos encontrarmos connosco mesmos, revermos toda a nossa vida, toda a diversa situação em que nós vivemos e analisar de fora, com um olhar mais transversal, tudo aquilo que se passa. Qual é a situação que eu estou a viver? E assim isto permite-nos fazer uma leitura muito, muito mais clarividente daquilo que nos está a acontecer. E incentivo sempre a que façam isso e gostaria realmente que os jovens que em diversas fases da vida deixam de fazer aquilo que estavam a fazer para fazer outra coisa, fazem uma pausa, porventura naquela que é a sua ação, no seu trabalho, nos seus estudos, desde que seja pensado, que seja verdadeira, eu acho que é extremamente importante para que se reencontrem, organizem as suas ideias e possam se decidir realmente sem pressões, sem filtros, sem que haja como que uma presença que anda ali à nossa volta a nos indicar uma direção e quase que não podemos dizer que sim ou que não, perdão, que não. É importante, eu digo sempre que é importante e para mim foi para perceber, para compreender, para avaliar tudo de novo. O que é que mais temeu nessa altura e o que é que mais teme? Nesta altura eu temia, e acho que isto acontece sempre quando nós tomamos uma decisão importante e com as dimensões que ela tem, eu temia que no meio disto tudo eu não me reencontrasse ou que me perdesse. Porque por vezes nós temos medo, e isto ainda é um medo meu, medo de tudo aquilo que são as responsabilidades que advêm das nossas decisões. Medo de um futuro que nos parece tão incerto. Medo de tantas circunstâncias que não aconteceram, mas que cá dentro da nossa cabeça pensamos que vão existir. E isto preocupa-me, mas ao mesmo tempo, quando eu paro para pensar que viver as coisas por antecipação, ter medos por antecipação, é andar a preocupar-me com coisas que nem aconteceram, tranquilizo-me. E neste caso, na minha vida sacerdotal, todos os medos que me assolam, que me irão continuar a assolar, eu peço sempre, e peço a Deus que me dê a força, para perceber que nada daquilo que Ele me pede, nada daquilo que Ele quer que eu faça, é impossível a mim. Porque Ele não pede nada a ninguém que essa pessoa não seja capaz de fazer. Portanto, tudo aquilo que Ele nos pede é execuível, nós podemos realizar. E é perceber realmente isso, que Ele nos dá uma missão porque confia precisamente, porque Ele conhece quais são as nossas capacidades e as nossas limitações. A nós cabe-nos ter este espírito de entrega, ter este espírito de doação e de entregar nas mãos dele a nossa vida, o nosso caminhar, o que nós costumamos chamar do nosso destino, não é? É colocar nas mãos de Deus e dizer, olha, tu que tudo sabes, sabes o que fazes. Deixa-me ser instrumento da tua vontade. Nuno Fidalgo, o que é que podemos esperar do seu sacerdócio e que sonhos é que tem para a sua caminhada individual e comunitária em igreja? Do meu sacerdócio podem esperar e faço e quero fazer por isso que a cada dia eu seja sinal desta presença de Jesus. Claro, com a minha contingência humana, com as minhas limitações, com a minha condição de pecador, não é? Mas que a cada dia procurarei entregar-me por esta causa, a causa do Evangelho, a causa da construção deste reino, onde realmente é o amor, a palavra de ordem do reino. Os meus sonhos são
ter uma comunidade na qual eu viva isto, na qual nós possamos fazer uma caminhada de filhos e de filhas de Deus, uma caminhada que nos conduza sempre muito mais de perto, até junto de Jesus. E procurarei ser o animador principal e aquele que irá impulsionar quando alguém baixar os braços, porque acho que esta é a minha primeira missão. E portanto o meu sonho enquanto sacerdote será esse: estar com o povo, caminhar com o povo que me vai ser confiado, nesta dinâmica comunitária, porque o cristianismo é uma comunidade dos filhos e das filhas de Deus, e que por esta filiação nos vem irmandade uns para com os outros. E claro, celebrar com elas os diversos momentos da vida, desde o nascimento até à morte, para lhes fazer precisamente demonstrar que o nosso Deus nos acompanha desde o princípio ao fim, que nunca nos abandona. Espero que seja que espero fazer isto todos os dias da minha vida. Isto, claro, dias serão mais fáceis, outros mais difíceis. Haverá dias que se calhar darei melhor exemplo, outros que nem tanto, mas desejo que aconteça, que no cúntuple geral, depois as pessoas possam dizer, ou se não disserem, que lhes fique gravado no coração, que passou por eles um rapaz que sonhou ter um papel nesta igreja, juntamente com os outros, com uma missão especial, que é de ser sacerdote, e ajudá-los a caminhar para junto de Deus. Padre Nuno Fidalgo, a sua ordenação, e é a minha última questão, porque o nosso tempo já esgotou, a sua ordenação coincidiu com o primeiro Congresso Diocesano dos Jovens. O que é que espera que estes 170 jovens de 7 ilhas diferentes tenham retirado do seu testemunho e deste Congresso? Olha, era interessante, eu espero que estes 170 jovens, depois deste Congresso, tenham a consciência de que são igreja. Isto é o primeiro desejo que eu formulo em relação ao que gostaria que eles tivessem captado e saído do Congresso, com a certeza que são igreja. E como são igreja, têm um papel preponderante, um papel importante na igreja. Tem uma missão. Eu falo muito em missão. Se calhar vão dizer que eu falo muito em missão, mas acho que é isso. Cada um de nós temos realmente uma tarefa a cumprir. E os jovens fazem parte desta igreja. Não se podem esquecer. Nem a igreja se pode esquecer que os jovens também fazem parte dela. E ter também uma linguagem que vá ao encontro deles, das suas aspirações, dos seus desejos, que esteja com eles nas suas inquietações, no seu dia-a-dia, naquilo que é a realidade deles. Não os deixar de parte. Perceber que a igreja é isto tudo. Como eu disse ainda agora, que acompanha o ser humano desde o seu nascimento até ao fim da sua vida. É importante que eles compreendam que a igreja está precisamente neles, eles são a igreja, e a igreja compreenda que eles fazem também parte da sua organização, do seu corpo. É este o meu grande desejo deste Congresso dos Jovens, e que no futuro aconteça mais congressos desses, e que os jovens se sintam motivados a ter uma ação importante, a ter um papel, a desempenharem nesta sociedade, ou terem nesta sociedade um papel importante de dinamização, de reunião de esforços, ter um papel ativo. No fundo, é basicamente isso. E que se comprometam. Há tanta coisa que se pode fazer e que temos que fazer, e que nós, igreja, devemos ser os primeiros a tomar posição e a arregaçar mangas para que seja feita. Porque tudo aquilo que é necessário para que o homem seja dignificado, eu penso que a igreja tem que estar no lugar da frente, porque precisamente, antes de tudo, Deus criou-nos homem e mulher, seres humanos. E tudo o que se trata de defender esta humanidade, os direitos, a honra e a dignidade do homem, a igreja tem que estar presente. E a juventude, com a sua frescura, com a sua dinâmica, com a sua força, acho que pode muito bem fazer isso e reunir todas as condições para que isso aconteça. Nuno Fidalgo, muito obrigada por ter sido o nosso convidado deste Igreja Açores. Parabéns por este feliz acontecimento. Muito obrigado. E bom trabalho nesta nova caminhada.
Obrigado. E nós fazemos a habitual pausa de verão do Igreja Açores. Regressamos no início do mês de setembro. Tenham um excelente verão e até muito breve. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir na sua Antena 1 Açores.